Eu estava ajeitando as flores que tinha comprado para o casamento de Patrícia quando o telefone tocou. Era a véspera da cerimônia e meu coração batia de ansiedade e alegria. Depois de tantos anos criando minha filha sozinha, finalmente a veria feliz e casada. Peguei o telefone esperando ouvir a voz animada de Patrícia, mas o tom que encontrei me gelou até os ossos. Mãe, preciso falar com você urgentemente, ela disse, a voz estranhamente tensa. Quando abri a porta, Patrícia entrou sem nem me cumprimentar direito. Ficou ali parada na sala, mexendo nervosamente as mãos, evitando meu olhar. O que houve, minha filha? Está tudo certo para amanhã? Perguntei, sentindo algo estranho no ar. Foi então que ela soltou as palavras que jamais imaginei escutar. Mãe, você não foi convidada para o meu casamento. O Ricardo só quer a família dele lá. Ele disse que seria melhor assim. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Por um momento, achei que tinha ouvido errado. Como assim, Patrícia? Eu sou sua mãe. Quem mais é sua família se não sou eu? Perguntei, a voz tremendo. Ela finalmente me olhou, mas seus olhos estavam diferentes, distantes. Olha, mãe, a família do Ricardo tem status social. São gente importante, empresários, advogados. Seria constrangedor ter você lá. Você entende, né? Cada palavra dela entrava em mim como se me atravessasse a alma. Esta não era a minha Patrícia, a menina que criei com tanto amor depois que o pai nos abandonou quando ela tinha apenas 5 anos. Esta era uma estranha que falava como se eu fosse um fardo, uma vergonha. Quando ela se foi, deixou no ar apenas o perfume caro que agora usava e uma sensação de vazio que jamais havia sentido. Durante toda a noite não consegui pregar o olho. Andei pela casa vazia, olhando para o vestido azul marinho que havia comprado especialmente para a cerimônia, ainda pendurado no guarda-roupa com a etiqueta. 40 anos trabalhando dia e noite como costureira, economizando cada centavo, sacrificando tudo por ela. Quando Patrícia queria estudar inglês, trabalhei fins de semana inteiros fazendo costuras extras. Quando queria uma festa de formatura bonita, vendi até minha aliança de casamento. E agora, no dia mais importante da vida dela, eu não era boa o suficiente para estar presente. Carmen, minha vizinha e única amiga próxima há mais de 10 anos, tocou a campainha bem cedo quando viu que as luzes da minha casa tinham ficado acesas a noite toda. Viu meu rosto inchado de tanto chorar e me perguntou o que havia acontecido. Quando contei tudo, Carmen balançou a cabeça com indignação. Esperança, você ainda tem a documentação daquela casa que você comprou para ela, não tem? A casa onde eles estão morando? Perguntou Carmen me olhando nos olhos. Foi naquele momento que uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Mas o que eles não sabiam era que tudo estava prestes a mudar. A manhã de sábado amanheceu nublada, como se até o céu soubesse que algo ruim estava acontecendo na minha vida. Levantei cedo, como sempre fiz durante todos esses anos, mas desta vez não tinha pressa para nada. Não tinha que me arrumar para um casamento. Não tinha que preparar o presente especial que havia bordado por meses. Não tinha que praticar o discurso que tinha pensado em dar quando me pedissem algumas palavras sobre minha filha. Tudo isso tinha se tornado nada com as palavras frias que Patrícia tinha me dito na noite anterior. Preparei meu café fresquinho coado como todas as manhãs, mas o sabor me pareceu amargo, diferente. Até as coisas mais simples tinham perdido o sentido depois do que havia acontecido. Carmen voltou por volta das 9 da manhã, trazendo pão doce da padaria do seu Alberto. Esperança, vim te fazer companhia neste dia tão difícil, ela me disse, me abraçando como a irmã que eu nunca tive. Sentamos à mesa da cozinha, aquela mesma mesa onde Patrícia havia tomado café da manhã durante tantos anos antes de ir para a escola, onde havíamos planejado juntas o futuro dela, onde havíamos sonhado com o dia do seu casamento. Agora essa mesa era testemunha da minha dor mais profunda. Não consigo acreditar que Patrícia tenha dito isso, Carmen murmurou balançando a cabeça. Depois de tudo o que você sacrificou por ela, depois de criar ela sozinha, de dar tudo, contei a Carmen coisas que jamais havia falado com ninguém, nem mesmo com ela, que era minha confidente de sempre. Contei das noites que fiquei acordada costurando até muito tarde para poder pagar a mensalidade da escola particular onde Patrícia estudou. Contei das vezes que comi arroz e feijão puros, sem carne no prato, só para que ela pudesse ter. Contei dos namorados que deixei ir, porque Patrícia era sempre minha prioridade.
porque eu não queria que nenhum homem a fizesse sentir que não era importante na minha vida. Você se lembra quando Patrícia pegou pneumonia, aos 12 anos? Perguntei a Carmen, sentindo como as lágrimas se acumulavam nos meus olhos. Vendi minha máquina de costura nova para poder pagar um médico particular, porque no SUS a lista de espera era muito longa. Carmen assentiu, lembrando daqueles dias difíceis. Você se lembra que trabalhei à noite limpando escritórios por 2 anos só para comprar o computador dela para o ensino médio? Cada lembrança que compartilhava com Carmen era como abrir uma ferida antiga que eu achava que já estava curada. Mas o que mais me doía não era ter feito esses sacrifícios. Eu os faria 1000 vezes mais se fosse necessário. E sim o fato de Patrícia tê-los esquecido tão facilmente, como se nada disso tivesse importado. Lá pelas 11 da manhã, começamos a ouvir o movimento na casa ao lado, os músicos de festa que chegavam para afinar seus instrumentos, os trabalhadores do buffet que montavam as mesas no jardim, o ir e vir das pessoas que ajudavam com os últimos preparativos. Carmen e eu espiamos discretamente pela janela do meu quarto, de onde se via perfeitamente o jardim da casa que eu havia comprado para Patrícia. Era uma casa linda, com um jardim grande cheio de primaveras e uma varanda ampla, perfeita para festas. Eu a tinha escolhido pensando nos netos que um dia encheriam aquele quintal de risadas, nas reuniões familiares que faríamos, nos aniversários que celebraríamos ali. Nunca imaginei que chegaria o dia em que estaria vendo, da minha janela, uma festa para a qual eu não fui convidada, na casa que eu mesma paguei. Olha só que movimento, Carmen sussurrou, apontando para o jardim. Parece que vai ser uma festa muito elegante. Tinham colocado toalhas brancas em todas as mesas, arranjos de flores muito caros, luzes penduradas entre as árvores. Tudo parecia lindo, como eu tinha sonhado que seria o casamento da minha filha. Mas eu estaria vendo tudo da minha janela como uma estranha, como se não tivesse nada a ver com a noiva. Naquele momento, vi Patrícia sair da casa, já vestida de branco, radiante e linda. Parecia feliz, plena, como se nada de ruim tivesse acontecido, como se não tivesse despedaçado o coração da mãe no dia anterior. Ricardo estava ao lado dela, também muito elegante, com seu terno azul marinho. Pareciam perfeitos juntos, o casal ideal que eu havia sonhado que formassem. Mas havia algo vazio naquela perfeição, algo que eu sabia que faltava, mas que talvez ninguém mais notaria. Carmen pousou a mão no meu ombro quando me viu chorar de novo. Esperança, você não tem por que se torturar olhando isso, ela me disse com carinho. Vem, vamos para a minha casa até tudo passar. Mas eu não conseguia me mover dali. Era como se precisasse ver com meus próprios olhos a festa da qual tinham me excluído. Como se precisasse sentir toda a profundidade da rejeição para poder processar o que havia acontecido. Quando o padre chegou para a cerimônia religiosa, quando os músicos de festa começaram a tocar, quando vi os convidados bem vestidos enchendo o jardim, entendi que aquilo não era um pesadelo do qual eu ia acordar. Era minha nova realidade. Eu era a mãe que não foi boa o suficiente para estar no casamento da própria filha. Durante a cerimônia, que pude ouvir perfeitamente da minha casa, chorei em silêncio. Ouvi quando o padre perguntou: quem entrega esta mulher em matrimônio? E ouvi a voz de seu Rafael, o padrinho que Patrícia tinha escolhido porque o próprio avô já havia morrido. Deveria ter sido eu a acompanhá-la ao altar, eu a dar-lhe minha bênção, eu a abraçá-la antes de entregá-la ao novo esposo. Em vez disso, estava escondida na minha casa, chorando como se fosse uma estranha que não tinha o direito de estar ali. Carmen ficou comigo a tarde toda, preparando chá de camomila e me obrigando a comer, embora eu não tivesse fome. Esperança, ela me disse em um momento em que a música da festa já estava muito animada. Você tem algo que eles não sabem que você tem, não é? Fiquei pensando nas palavras dela. Era verdade. Eu tinha algo que eles não sabiam que eu tinha. Patrícia e Ricardo estavam morando na casa que eu tinha comprado. A casa cuja documentação estava no meu nome. A casa pela qual eu continuava pagando as mensalidades do banco. Eles tinham presumido que era de Patrícia, porque eu sempre lhes havia dito que era a casa dela. Mas legalmente, oficialmente, era minha. Eu tinha feito isso assim porque queria dar a ela como presente de casamento. Queria fazer a transferência de propriedade em uma cerimônia especial durante a recepção. Havia planejado toda uma surpresa. Havia preparado um discurso emotivo.
Havia imaginado a cara de felicidade de Patrícia quando lhe entregasse a escritura. Mas agora que tinham me deixado de fora da vida deles, esses documentos continuavam sendo minha proteção, minha única carta para jogar nesta situação tão dolorosa. Naquela noite, quando a festa terminou e as luzes do jardim ao lado se apagaram, fiquei acordada pensando no que Carmen havia dito. Fui ao meu guarda-roupa e peguei a caixa onde guardava todos os meus documentos importantes. Ali estavam a escritura da casa, o contrato do banco, os recibos de todos os pagamentos que havia feito religiosamente a cada mês. Tudo estava no meu nome, Esperança Fernandes. Patrícia aparecia em alguns papéis como beneficiária no caso de algo me acontecer, mas não como proprietária. Tecnicamente, legalmente, moralmente, aquela casa era minha. E se Patrícia tinha decidido que eu não era parte da família dela, talvez fosse hora de ela entender o que essa decisão realmente significava. Na escuridão do meu quarto, com os documentos da casa nas mãos, algo dentro de mim mudou para sempre. Eu já não era a mãe suplicante que havia sido rejeitada. Agora, eu era uma mulher que tinha opções, que tinha poder, que tinha a capacidade de tomar decisões que mudariam a vida de todos. No dia seguinte, domingo, Patrícia e Ricardo foram para a lua de mel em Fernando de Noronha. Eu os vi sair bem cedo com as malas, rindo e de mãos dadas, como se nada tivesse acontecido, como se não tivessem deixado uma mãe com o coração despedaçado. Não se despediram de mim, não bateram na minha porta, não me mandaram nem mesmo uma mensagem de texto para dizer que estavam indo. Era como se eu tivesse deixado de existir completamente para Patrícia depois do casamento. Carmen veio me visitar naquela tarde e me encontrou muito diferente de como me tinha visto no dia anterior. Esperança, você parece mais tranquila, ela me disse, observando-me com curiosidade. Aconteceu algo? Eu sorri sem dizer nada específico. Era verdade. Havia acontecido algo. Durante toda a madrugada eu tinha tomado uma decisão que mudaria tudo. Uma decisão que, pela primeira vez em muitos anos, colocava meus próprios sentimentos e minha própria dignidade em primeiro lugar. Não expliquei a Carmen o que havia decidido fazer, mas acho que ela entendeu que algo importante tinha mudado em mim. Eu já não era a mulher quebrada que tinha estado chorando no dia anterior. Eu era uma mulher que tinha encontrado sua força e que estava pronta para usá-la. Durante a semana em que Patrícia e Ricardo estiveram em lua de mel, mantive minha rotina normal para não despertar suspeitas, mas por dentro estava completamente transformada. Era como se tivesse acordado de um sonho muito longo, onde eu havia me convencido de que meu valor como pessoa dependia do quão disposta eu estaria a me sacrificar pela minha filha. Liguei para Miguel Rodrigues, o corretor de imóveis que tinha me ajudado a comprar a casa de Patrícia há 2 anos. Seu Miguel, quero vender a casa da Vila Mariana, eu disse diretamente. Ele se surpreendeu porque sabia que a casa era para Patrícia e que ela estava morando lá com o marido. Mas quando expliquei a situação sem entrar em detalhes muito íntimos, ele entendeu. Dona Esperança, legalmente a senhora está em todo o seu direito. A casa está no seu nome. Mas a senhora tem certeza disso? Ele me perguntou com cuidado. Completamente certa. Seu Miguel, preciso que seja rápido e discreto. Ele me garantiu que conseguiria um bom preço em poucos dias, pois o mercado estava muito aquecido naquela área. Miguel me ligou na quinta-feira, muito animado. Dona Esperança. Apareceu um casal de médicos aposentados que quer comprar à vista. Eles adoraram a casa e oferecem até mais do que o preço de mercado. Podemos fechar o negócio na próxima semana. Meu coração bateu muito forte quando ouvi isso. Não era apenas uma ideia abstrata. Já era algo real que estava acontecendo. Em poucos dias, Patrícia e Ricardo voltariam da lua de mel para descobrir que a casa onde haviam planejado viver, felizes para sempre, já não era deles. Mas não senti culpa, nem arrependimento. Senti algo que não sentia há muitos anos. Senti que tinha controle sobre minha própria vida, que tinha o poder de tomar decisões que me beneficiavam, não apenas aos outros. Na sexta-feira à tarde, Carmen me trouxe as fofocas do bairro e me comentou algo que me chamou muito a atenção. Sabe de uma coisa, Esperança? Ontem vi a mãe do Ricardo, Dona Josefina, fazendo compras na feira. Ela parecia muito contente, se gabando do casamento e da casa tão bonita onde os jovens vão morar. Chegou a dizer que era perfeita para os netos que espera ter em breve. Essas palavras me atravessaram profundamente.
Dona Josefina, que mal conhecia Patrícia há 1 ano, já estava planejando a vida dos meus futuros netos na casa que eu tinha comprado. Enquanto eu, a avó verdadeira, a que tinha criado Patrícia, a que tinha trabalhado a vida toda para lhe dar um futuro melhor, estava excluída de todos esses planos. Era irônico e doloroso, mas também me deu mais determinação para seguir adiante com minha decisão. Se não me queriam como família, também não iriam desfrutar dos benefícios que meu trabalho e meus sacrifícios haviam proporcionado. Naquela noite, peguei todas as minhas fotos de Patrícia desde que era bebê, até a formatura da universidade. Em cada foto éramos apenas nós duas contra o mundo. Patrícia nos meus braços quando era recém-nascida. Patrícia dando seus primeiros passos enquanto eu a esperava de braços abertos. Patrícia no primeiro dia de aula, agarrando forte a minha mão. Patrícia se formando na universidade com um sorriso enorme enquanto me abraçava. Em todas essas fotos se via o amor que tínhamos. Se via a conexão especial que havíamos tido durante tantos anos. Mas também percebi algo que nunca tinha notado antes. Em muitas das fotos mais recentes, Patrícia já não me olhava com a mesma calidez. Já parecia mais distante, mais formal, como se estar comigo fosse mais uma obrigação do que um prazer. Guardei as fotos novamente e fui dormir com uma paz estranha no coração. No dia seguinte, os médicos aposentados viriam assinar a compra e venda. Patrícia e Ricardo voltariam de Fernando de Noronha no domingo à noite. Na segunda-feira de manhã, descobririam que a vida perfeita deles tinha mudado para sempre. E pela primeira vez em muitos anos, eu seria a que teria o controle da situação, a que tomaria as decisões importantes, a que determinaria o que ia acontecer. Havia algo profundamente libertador nessa sensação, algo que me fazia sentir que finalmente estava recuperando minha dignidade depois de anos a colocando em segundo lugar por amor à minha filha. Ao fechar os olhos naquela noite, pela primeira vez desde que Patrícia tinha me dito que eu não era bem-vinda ao seu casamento, consegui dormir tranquila, sabendo que muito em breve eles entenderiam que as decisões sempre têm consequências. No sábado pela manhã, os médicos aposentados chegaram pontualmente às 10 horas para assinar a compra e venda. Miguel havia preparado todos os papéis em seu escritório, mas eu preferi que viessem à minha casa para fazer tudo discretamente. Seu Eduardo e Dona Amparo eram um casal muito educado, de uns 60 anos, que tinha vendido a casa na capital para vir morar em um lugar mais tranquilo. Dona Esperança, me disse seu Eduardo enquanto revisava os documentos. É uma casa muito bem cuidada. Nota-se que a família que mora aí tem muito carinho por ela. Se ele soubesse a ironia de suas palavras. A família que morava ali tinha me tirado de suas vidas como se eu fosse um estorvo, sem saber que estavam vivendo na casa que eu tinha comprado com o suor da minha testa e as economias de uma vida inteira de trabalho. Quando assinei os papéis da venda, senti uma mistura estranha de tristeza e alívio. Não era vingança o que eu sentia, era autorrespeito. Durante toda a minha vida adulta, eu tinha sido a mãe que dava tudo, que se sacrificava sem questionar, que sempre colocava a filha em primeiro lugar. Agora, pela primeira vez em décadas, estava me colocando em primeiro lugar. Miguel me entregou o cheque da venda. Era mais dinheiro do que jamais imaginei ter junto. O suficiente para recomeçar dignamente em qualquer lugar que quisesse. Dona Esperança, me disse Miguel com respeito. Espero que saiba que tomou uma decisão muito corajosa. Não é fácil mudar de vida aos 68 anos. Sorri e respondi que às vezes as mudanças mais difíceis são as mais necessárias. Depois que os compradores e Miguel foram embora, fiquei sozinha na minha casa olhando para o cheque que representava minha nova liberdade. Carmen tocou a porta por volta da 1 da tarde, trazendo feijoada que tinha preparado para compartilhar comigo. Esperança, eu te vejo diferente, ela me disse, observando-me com curiosidade, enquanto servia a feijoada com arroz. É como se você tivesse tomado uma decisão muito importante. Sorri sem lhe explicar nada específico. Era verdade. Eu tinha tomado a decisão mais importante da minha vida adulta, mas ainda não era o momento de contar a ninguém. Primeiro, eu tinha que terminar o que havia começado. Tinha que fechar este capítulo da minha vida antes de começar o seguinte. Naquela tarde, dediquei-me a recordar. Peguei todas as caixas de fotos que tinha guardadas no guarda-roupa e me sentei à mesa da cozinha para reviver 40 anos de vida. Ali estavam as fotos de quando Patrícia era bebê, tão pequenina, tão indefesa,
dependendo completamente de mim para tudo. O pai, Raul, tinha durado apenas 5 anos conosco antes de ir embora com outra mulher, me deixando sozinha com uma menina pequena e um monte de dívidas. Lembrei-me das noites que fiquei acordada, perguntando-me se ia dar conta de tudo, se ia conseguir dar a Patrícia a vida que ela merecia sem ter um homem para nos ajudar. Em uma foto, Patrícia tinha uns 7 anos e estava sorrindo sem os dentes da frente, abraçando um ursinho de pelúcia que eu tinha comprado para ela depois de trabalhar horas extras durante um mês. Lembrei desse dia perfeitamente. Ela tinha visto o urso na vitrine de uma loja de brinquedos e tinha me dito que era o mais bonito do mundo. Eu sabia que não tinha dinheiro para comprá-lo, mas também sabia que minha filha já tinha perdido o pai, e eu não queria que perdesse também seus sonhos de criança. Trabalhei limpando escritórios depois do meu trabalho normal de costureira até juntar o dinheiro suficiente. Quando lhe dei o ursinho em casa, Patrícia chorou de felicidade e me disse que eu era a melhor mãe do mundo. Naquele momento, senti que todos os meus sacrifícios tinham valido a pena. Havia outra foto de quando Patrícia completou 15 anos. Tínhamos economizado durante 2 anos para poder fazer uma festa de debutante bonita no salão de eventos da vila. Não foi a debutante mais luxuosa, mas foi feita com muito amor. Patrícia estava linda com o vestido rosa que eu mesma tinha costurado, trabalhando nele durante as noites depois que ela dormia. Naquela noite, quando dançamos a valsa juntas, ela sussurrou no meu ouvido: "Mãe, obrigada por me dar tudo, mesmo sem termos muito dinheiro. Quando eu crescer, vou dar a você tudo o que você merece." Guardei essas palavras no meu coração durante anos, acreditando que um dia se cumpririam. Agora eu sabia que Patrícia tinha esquecido essa promessa tão completamente quanto tinha esquecido tudo o que havíamos vivido juntas. Carmen voltou no dia seguinte, domingo, com uma expressão preocupada no rosto. "Esperança." Fui perguntar discretamente na feira e me disseram que Patrícia e Ricardo voltam hoje à noite de Fernando de Noronha. As pessoas estão muito animadas para vê-los. Dizem que eles pareciam muito felizes nas fotos que postaram no Instagram. Senti um nó no estômago ao ouvir isso. Em poucas horas, Patrícia estaria de volta na casa que já não era dela, sem ter ideia do que havia acontecido durante sua ausência. "Carmen", eu disse, segurando as mãos dela, "preciso te pedir um favor muito grande. Amanhã de manhã, quero que você entregue isto a Patrícia." Entreguei a ela um envelope fechado que tinha preparado durante a noite. "Mas não entregue antes das 10 da manhã, está bem?" Carmen pegou o envelope com cuidado, olhando para mim com preocupação. "Esperança, o que vai acontecer amanhã?" Expliquei a ela tudo o que havia feito durante a semana. A venda da casa, os novos proprietários que tomariam posse na segunda-feira de manhã, minha decisão de ir embora para começar uma nova vida em Belo Horizonte. Carmen ficou sem palavras por vários minutos, processando toda a informação. "Ai, Esperança, finalmente", ela disse. "Eu entendo por que você fez isso, mas vai ser muito duro para Patrícia quando ela se der conta." Respondi que Patrícia tinha tido a oportunidade de me tratar com respeito e amor, mas tinha escolhido a crueldade e o desprezo. Agora, teria que viver com as consequências das suas decisões. Naquela noite, arrumei minhas coisas mais importantes em 2 malas grandes. Não ia levar muita coisa, só a roupa necessária, algumas fotos que realmente me importavam, meus documentos pessoais e a máquina de costura pequena que tinha sido minha companheira de trabalho durante tantos anos. Todo o resto, os móveis, os eletrodomésticos, as lembranças que tinham enchido aquela casa por décadas, ficaria para trás. Era hora de viajar leve, de começar de novo sem o peso do passado em cima. Eu tinha comprado uma passagem de ônibus para Belo Horizonte, onde morava minha prima Consuelo. Ela tinha uma casa pequena, mas aconchegante, e tinha me dito por telefone que eu poderia ficar com ela o tempo que precisasse enquanto decidia o que fazer com minha nova vida. Na segunda-feira de madrugada, às 5 da manhã, chamei um táxi para me levar à rodoviária. Antes de ir, deixei uma nota para Carmen, onde lhe agradecia todos os anos de amizade sincera e pedia que cuidasse das plantas do meu jardim até que outra pessoa se encarregasse da casa. Também lhe deixei as chaves da minha casa com instruções de entregá-las ao Dr. Martínez, que se encarregaria de vender minha propriedade e me mandar o dinheiro para Belo Horizonte. Não queria ficar para ver as caras de Patrícia e Ricardo quando descobrissem o que havia acontecido. Eu já tinha visto dor e desilusão suficientes na minha vida.
Não precisava ver mais. A viagem de ônibus para Belo Horizonte durou 4 horas. Durante todo o trajeto, olhei pela janela vendo a paisagem que eu tinha conhecido a vida toda passar, me despedindo em silêncio de cada cidadezinha, cada morro, cada lembrança que ficava para trás. Não senti tristeza. Senti uma estranha sensação de liberdade que não experimentava desde que era muito jovem, antes de me casar, antes de ter Patrícia, antes que minha vida se tornasse completamente dedicada a cuidar e me sacrificar pelos outros. Pela primeira vez em décadas, eu não sabia exatamente o que ia acontecer no meu futuro, mas sabia que o que acontecesse seria minha decisão, não a imposição de mais ninguém. Consuelo estava me esperando na rodoviária com um sorriso caloroso e um abraço que eu precisava mais do que imaginava. Prima, ela me disse enquanto carregava uma das minhas malas. Bem-vinda à sua nova vida. Durante o caminho para a casa dela, contei tudo o que havia acontecido, desde o casamento para o qual não fui convidada até a venda da casa e minha decisão de ir embora. Consuelo me escutou sem me julgar, assentindo com compreensão. Esperança, ela me disse quando terminei de contar tudo. Você fez a coisa certa. Uma mãe pode dar tudo pelos filhos, mas não pode permitir que a humilhem e a desprezem. Há limites que ninguém tem o direito de cruzar, nem mesmo os filhos. A casa de Consuelo era pequena, mas muito bonita, com um quintal cheio de vasos de flores de todas as cores. Ela me deu o quarto de hóspedes que tinha uma janela que dava para o quintal e uma cama confortável com colchas tecidas à mão. Este é o seu espaço, prima. Ela me disse com carinho. Fique o tempo que precisar. Aos 65 anos que tenho, gosto muito de ter companhia. Naquela primeira noite em Belo Horizonte, me deitei cedo, mas não consegui dormir imediatamente. Eu estava pensando em Patrícia, imaginando a cara dela quando Carmen lhe entregasse a carta, imaginando o desespero dela quando se desse conta de que tinha perdido não apenas a casa, mas também a mãe. O envelope que eu tinha deixado com Carmen continha apenas uma carta muito simples. Patrícia, a casa foi vendida. Os novos proprietários tomarão posse hoje, segunda-feira. Você fez sua escolha no seu casamento. Eu fiz a minha agora. Com respeito, Esperança Fernandes. Não coloquei explicações dramáticas, não pedi desculpas, não deixei um telefone para contato. Era apenas a informação necessária, transmitida com a mesma frieza que Patrícia havia usado comigo sobre o casamento dela. Se ela podia ser fria e calculista, eu também podia. A diferença é que eu tinha razões justificadas para a minha frieza, enquanto a dela havia sido pura crueldade. Carmen me ligou exatamente uma semana depois da minha partida para me contar como tinha sido a entrega da carta. Esperança. Eu nunca tinha visto Patrícia assim, Carmen me disse por telefone. Ela leu a carta 3 vezes. Ficou branca como papel. Começou a tremer. Depois saiu correndo para a casa e deu de cara com os novos proprietários, que já estavam medindo os cômodos para os móveis. Foi um desespero total. Ela me contou que Patrícia tinha começado a chorar na calçada, que Ricardo tinha chegado correndo do trabalho quando ela ligou para ele, que tinham passado a tarde toda batendo nas portas da vizinhança, perguntando se alguém sabia onde eu estava. Patrícia veio na minha casa umas 5 vezes naquele dia, Carmen continuou. Me perguntava uma e outra vez se eu sabia de algo, se você tinha me dito algo, se eu tinha seu telefone ou seu endereço. Eu disse que não sabia de nada, como você tinha me pedido. Carmen me contou que Ricardo tinha tentado contatar Miguel Rodrigues, tinha ameaçado com processos, tinha falado de irregularidades na venda, mas Miguel tinha sido firme. Doutor Ricardo, a senhora Esperança Fernandes era a única proprietária legal do imóvel. A venda foi completamente legítima e regular. Aqui estão todos os documentos. Não havia nada que pudessem fazer legalmente. A casa era minha. Eu tinha o direito de vendê-la. E tudo tinha sido feito conforme a lei. Carmen continuou me contando os detalhes daquela semana terrível para Patrícia e Ricardo. Tiveram que ir morar na casa dos pais de Ricardo enquanto procuravam algo para alugar. Patrícia parecia um zumbi. Não falava com ninguém, não saía de casa para nada. O pessoal do bairro começou a fazer perguntas sobre o que havia acontecido, mas ninguém entendia direito. Ela me contou que a mãe de Ricardo, Dona Josefina, estava furiosa porque tinha passado a semana se gabando para todas as amigas sobre a casa tão bonita onde os filhos iam morar. E agora tinha que explicar por que estavam morando na casa dela como recém-casados, sem independência.
O que mais me impressionou, me disse Carmen, foi uma conversa que tive com Patrícia na sexta-feira daquela semana. Ela veio na minha casa muito tarde, por volta das 9 da noite. Estava com um aspecto terrível, com olheiras profundas, muito magra. Ela me disse: Carmen, eu sei que minha mãe te disse para onde ia. Por favor, preciso falar com ela. Preciso explicar que tudo foi um mal-entendido. Respondi que não sabia de nada, mas Patrícia continuou insistindo. Não foi minha intenção magoar tanto ela, me dizia. Eu só queria um casamento elegante. Não pensei que ela fosse levar as coisas tão a sério. Essas palavras me atravessaram profundamente. Patrícia continuava sem entender a magnitude do que havia feito. Para ela, despedaçar o coração da mãe havia sido algo sem importância, um mal-entendido que podia ser resolvido com uma explicação. Durante essas primeiras semanas em Belo Horizonte, estabeleci uma rotina completamente nova. Eu levantava cedo e ajudava Consuelo com os afazeres da casa. Depois, saíamos para caminhar pelo parque que ficava perto da casa dela. Conversávamos com os vizinhos que encontrávamos. Comprávamos verduras frescas na feira local. Era uma vida simples, mas cheia de pequenos prazeres que eu tinha esquecido que existiam. Não havia tensão, não havia que andar na ponta dos pés para não incomodar ninguém, não havia olhares de reprovação, nem comentários dolorosos. Era a paz que eu não sentia há anos. Consuelo tinha um grupo de amigas que se juntavam todas as quartas-feiras para tricotar e conversar. Ela me convidou a acompanhá-las e descobri que havia um mundo inteiro de mulheres da minha idade que tinham passado por experiências similares. Dona Socorro tinha tido problemas com uma filha que a tratava como empregada doméstica gratuita. Dona Remédios tinha vivido anos sendo ignorada pelos filhos até que decidiu ir morar sozinha. Dona Letícia tinha sido humilhada no aniversário do neto, quando a nora lhe disse que ela parecia muito caipira para a festa. Todas entendiam perfeitamente o que havia acontecido comigo. Todas tinham sentido essa mesma desilusão profunda de descobrir que os filhos a quem tinham dedicado suas vidas as viam como fardos em vez de bênçãos. O problema, me explicou Dona Socorro uma tarde enquanto tricotávamos cachecóis para o inverno, é que nós ensinamos aos nossos filhos que éramos menos importantes do que eles. Sempre nos colocamos por último nas prioridades. Sempre dissemos: primeiro meus filhos, até que eles acreditaram que realmente valíamos menos. As palavras dela me fizeram refletir muito. Era verdade. Durante toda a vida de Patrícia, eu tinha ensinado a ela que ela era mais importante do que eu, que as necessidades dela vinham antes das minhas, que minha felicidade dependia da dela. Sem me dar conta, eu tinha ensinado a ela a não me valorizar, a me ver como alguém que existia unicamente para servi-la. Um mês depois da minha chegada a Belo Horizonte, Carmen me ligou outra vez com notícias. Esperança, Patrícia já não pergunta tanto por você. Acho que finalmente entendeu que você não vai voltar. Ela me contou que Patrícia tinha encontrado trabalho em uma loja de roupas para ajudar com as despesas, que Ricardo estava trabalhando horas extras para poder alugar um apartamento pequeno, que tinham tido que cancelar a viagem de aniversário que tinham planejado porque não tinham dinheiro. Eles parecem cansados, estressados, me disse Carmen. Acho que nunca imaginaram como a vida é difícil quando não se tem alguém para resolver todos os problemas. Carmen também me contou algo que me surpreendeu muito. Sabe de uma coisa, Esperança? No outro dia, vi Patrícia na feira e, quando ela me viu, se aproximou para conversar comigo. Ela me disse algo que me ficou muito gravado. Carmen, eu nunca percebi tudo o que minha mãe fazia por mim até que ela não estava mais aqui. Agora que tenho que lavar, cozinhar, limpar, trabalhar e ainda lidar com os problemas de dinheiro, eu entendo porque ela sempre parecia tão cansada. Eu disse a ela que talvez fosse hora de te procurar para pedir perdão, mas ela respondeu que já era muito tarde, que sabia que tinha perdido o direito ao seu amor. Essas palavras me causaram uma mistura estranha de satisfação e tristeza. Eu me alegrava que Patrícia finalmente estivesse entendendo o valor de tudo o que eu havia feito por ela durante anos, mas também me doía que ela tivesse precisado me perder para se dar conta. Era como se meu valor como mãe só tivesse se tornado visível quando eu já não estava disponível para ela. Durante aquela noite, fiquei acordada pensando se Patrícia realmente havia aprendido algo com esta experiência
ou se estava apenas sentindo pena de si mesma porque agora tinha que trabalhar e se responsabilizar pela própria vida como qualquer adulto normal. 2 meses depois da minha partida, tomei uma decisão importante. Com o dinheiro da venda da casa de Patrícia e o dinheiro da venda da minha casa original, eu tinha o suficiente para comprar uma casinha pequena em Belo Horizonte e viver confortavelmente o resto dos meus anos. Encontrei uma casa preciosa em uma rua tranquila, com 2 quartos, um jardim pequeno perfeito para plantar flores e vizinhos amáveis que me receberam como parte da comunidade desde o primeiro dia. Pela primeira vez na minha vida, eu ia ter uma casa que seria completamente minha, onde ninguém me trataria como visita indesejável, onde minhas decisões seriam respeitadas porque era o meu espaço, meu refúgio, meu lar. No dia em que assinei a compra da minha nova casa, Consuelo me acompanhou para celebrar. Prima, ela me disse enquanto brindávamos com água de hibiscos na minha nova sala. Isto é o que você merecia há muitos anos. Uma casa própria, tranquilidade, respeito. Ela tinha razão. Era exatamente o que eu merecia. Durante décadas, eu havia vivido para fazer os outros felizes. Tinha colocado minhas próprias necessidades no fim da lista. Tinha aceitado ser tratada como menos importante. Agora, aos 68 anos, finalmente estava aprendendo a me tratar com o amor e o respeito que sempre havia dado tão generosamente aos outros. Naquela noite, na minha primeira noite na minha nova casa, sentei-me no quintal olhando as estrelas e pensando em Patrícia. Eu me perguntava se ela estaria pensando em mim também, se teria aprendido realmente com seus erros, se algum dia entenderia que o que havia acontecido não era vingança, mas sim justiça. Não sentia rancor. Eu havia chegado a um lugar de paz onde podia lembrar dos anos bons que havíamos vivido juntas sem que me doesse a traição que tinha vindo depois. Patrícia sempre seria minha filha, mas agora eu sabia que o amor de mãe não significava permitir que me maltratassem sem consequências. 3 meses depois de me mudar para Belo Horizonte, minha vida tinha encontrado um ritmo completamente diferente e sereno. Todas as manhãs, eu acordava com o canto dos pássaros e preparava meu café coado sem pressa, sem ninguém me apressando ou me fazendo sentir como um fardo. Cuidava do meu jardim pequeno na nova casa. Plantei rosas vermelhas e cravos brancos, flores que sempre adorei, mas nunca tinha tido tempo de cultivar adequadamente. Os vizinhos da rua eram gentis e respeitosos. Me chamavam de Dona Esperança com carinho genuíno. Não conheciam minha história passada. Não sabiam da filha que me havia rejeitado. Para eles, eu era simplesmente uma senhora tranquila que gostava de ler no quintal e ocasionalmente fazia salgadinhos caseiros para compartilhar nas datas especiais. Uma tarde de chuva, enquanto organizava alguns livros que havia comprado no sebo local, a campainha tocou. Era o carteiro com uma encomenda registrada. Reconheci imediatamente a letra no envelope. Era de Patrícia. Ela havia descoberto meu endereço através de Consuelo, a quem tinha contatado depois de muito procurar. Dentro, havia uma carta longa escrita à mão e algumas fotos. Eram fotos do casamento dela que eu não tinha visto. Patrícia radiante cortando o bolo, Patrícia dançando, Patrícia sorrindo, cercada de pessoas elegantemente vestidas. Na carta, ela escreveu coisas como: Mãe, cometi o maior erro da minha vida. O casamento não foi o mesmo sem você. Eu me dou conta agora do quanto você fez por mim e, por favor, me dê uma chance de consertar isso. Eu li tudo com calma. Observei cada foto por um longo tempo. Em todas as imagens, Patrícia realmente parecia feliz e realizada. Mas também notei algo que me chamou muito a atenção. Em nenhuma foto ela parecia triste ou preocupada com a minha ausência. Em nenhum momento durante o casamento, ela havia mostrado sinais de sentir minha falta ou de se sentir mal por ter me excluído. O arrependimento dela só tinha chegado depois que as consequências a afetaram diretamente, só quando se deu conta do que tinha perdido em termos práticos. Não era arrependimento por ter me machucado, era pena de si mesma por ter perdido os benefícios de me ter em sua vida. Sentei-me na poltrona da sala de estar com um chá de camomila quente e fiquei pensando por horas. Depois, peguei uma caixa pequena de sapatos, coloquei as fotos e a carta lá dentro e a guardei no armário do quarto. Não era raiva o que eu sentia, era uma aceitação serena de que alguns caminhos, uma vez escolhidos, não têm volta.
Patrícia havia feito sua decisão conscientemente no dia mais importante da vida dela. Eu havia feito a minha com a mesma consciência. Não enviei resposta, não liguei, não procurei contato, simplesmente continuei vivendo minha nova vida, regando minhas flores, lendo meus livros, conversando com os vizinhos sobre assuntos simples e cotidianos. 2 semanas depois de receber a carta de Patrícia, Carmen me ligou com notícias que me surpreenderam. Esperança. Patrícia veio me ver outra vez. Estava muito diferente, mais magra, com olheiras, mas também mais, não sei como explicar, mais madura, talvez. Carmen me contou que Patrícia havia perguntado diretamente se eu tinha respondido à carta dela. Eu disse que não sabia de nada de você desde que você se foi, como você tinha me pedido. Mas Esperança, acho que ela finalmente está entendendo a magnitude do que fez. Carmen me explicou que Patrícia havia estado trabalhando em turnos dobrados na loja de roupas para ajudar a pagar o aluguel de um apartamento pequeno que tinham conseguido em uma área não muito boa do nosso bairro. Sabe o que ela me disse que mais me impactou? Carmen continuou. Ela me disse: Carmen, eu nunca pensei que minha mãe fosse tão forte. Sempre a vi como alguém que precisava que eu cuidasse dela quando fosse velha. Nunca imaginei que podia tomar decisões tão drásticas e mudar completamente a vida dela aos 68 anos. Acho que Patrícia sempre te subestimou, Esperança. Ela te via como uma velhinha indefesa que ia depender dela, não como a mulher independente e valente que você realmente é. Essas palavras me fizeram refletir profundamente. Era verdade. Patrícia nunca tinha me visto como uma pessoa completa com meus próprios desejos, sonhos e capacidades. Para ela, eu era só mãe, uma função. Não uma mulher com minha própria vida e dignidade. Durante esses meses em Belo Horizonte, eu tinha estado tomando decisões que nunca antes tinha me atrevido a tomar. Me inscrevi em uma oficina de pintura em aquarela, no Centro Cultural da Vila. Descobri que tinha habilidade natural para capturar as cores do pôr do sol e as texturas das flores do meu jardim. A professora, Dona Eulália, me animou a participar de uma exposição pequena que organizavam a cada ano para mostrar os trabalhos dos alunos. Dona Esperança, ela me disse um dia enquanto revisava minha pintura de girassóis. A senhora tem um talento especial para encontrar a beleza nas coisas simples. Seus quadros transmitem muita paz. Era a primeira vez em décadas que alguém reconhecia um talento meu que não tinha nada a ver com ser mãe ou com me sacrificar pelos outros. Também me uni ao grupo de leitura que organizava a biblioteca municipal. A cada 15 dias, nos juntávamos para discutir livros diferentes, romances, biografias, livros de poesia. Descobri que tinha opiniões próprias e interessantes sobre os temas que líamos, que podia participar de debates inteligentes, que minha perspectiva era valorizada pelas outras senhoras do grupo. Dona Esperança, assim me chamavam com respeito genuíno. Não era apenas a mulher que tinha criado filhos ou a que fazia bons salgadinhos. Era uma pessoa completa, com pensamentos profundos, criatividade artística e sabedoria ganha através de anos de experiência. Um dia, enquanto pintava no meu quintal, chegou minha vizinha, Dona Cristina, com uma proposta inesperada. Dona Esperança, minha filha que mora nos Estados Unidos quer aprender a costurar para fazer roupas para os filhos. A senhora acha que poderia ensinar para ela por videochamada? Ela pagaria bem pelas aulas. Era uma ideia que jamais tinha me ocorrido. Usar minhas habilidades de costureira para ensinar, não apenas para trabalhar. Aceitei a proposta e logo tinha 3 alunas regulares que tomavam aulas comigo de diferentes cidades dos Estados Unidos. Eram brasileiras que moravam longe de suas famílias e queriam manter vivas as tradições de costura que tinham aprendido de suas avós. As aulas por internet me deram não apenas renda adicional, mas também uma sensação de propósito completamente nova. Minhas alunas me chamavam de Mestra Esperança e me contavam sobre suas vidas. Pediam conselhos não apenas sobre costura, mas sobre como criar os filhos longe do Brasil, como manter as tradições familiares, como enfrentar a solidão de estar em um país estrangeiro. Eu me dei conta de que tinha muita sabedoria para compartilhar, muita experiência valiosa que havia acumulado durante anos de resolver problemas e enfrentar desafios. Pela primeira vez na minha vida, me senti valorizada por quem eu era, não pelo que podia dar ou sacrificar pelos outros. 6 meses depois de me mudar para Belo Horizonte, Carmen me ligou com notícias que me comoveram profundamente.
Esperança, tenho algo para te contar sobre Patrícia que acho que vai te interessar. Ela me contou que Patrícia havia começado a visitar regularmente Dona Mercedes, uma senhora idosa que morava sozinha no bairro e que tinha sido minha amiga durante anos. Patrícia vai toda semana para ajudar com as compras, limpar a casa dela, fazer companhia. Quando perguntei por que ela fazia isso, ela me disse algo muito interessante. Carmen, minha mãe sempre me ensinou a ajudar as pessoas idosas, mas eu nunca dei ouvidos. Agora eu entendo que cuidar dos idosos é uma bênção, não um fardo. Carmen continuou me contando os detalhes desta nova faceta de Patrícia que eu nunca tinha visto antes. Na semana passada, Patrícia organizou uma coleta no trabalho dela para comprar um fogão novo para Dona Mercedes. Nesta semana, convenceu Ricardo a consertar o telhado que estava vazando na casa dela, de graça. É como se ela finalmente tivesse entendido o valor de cuidar dos outros sem esperar nada em troca. Estas notícias me causaram sentimentos muito contraditórios. Eu me alegrava que Patrícia estivesse aprendendo a valorizar as pessoas idosas e a tratá-las com respeito, mas também me doía que ela tivesse precisado me perder para aprender estas lições básicas de humanidade e compaixão. Durante aquela época, também comecei a receber cartas de Patrícia com mais frequência. Não eram cartas dramáticas pedindo perdão, eram cartas onde ela me contava sobre sua vida diária, sobre os livros que estava lendo, sobre as coisas que estava aprendendo no trabalho. Era como se estivesse tentando me mostrar que estava se convertendo em uma pessoa diferente, mais madura, mais consciente das necessidades dos outros. Em uma carta ela me escreveu: Mãe, ontem eu vi uma senhora no ônibus que me lembrou muito você. Estava carregando sacolas pesadas e ninguém ofereceu ajuda. Eu levantei e a ajudei a levar as coisas dela até a parada. Quando ela me agradeceu, me disse que a filha dela morava longe e que poucas vezes recebia ajuda de estranhos. Pensei em todas as vezes que você carregou minhas coisas pesadas e me senti muito envergonhada de ter te tratado como um fardo quando a única coisa que você fazia era me amar. Estas cartas chegavam a cada 2 semanas aproximadamente e, embora eu as lesse todas, continuava sem responder nenhuma. Não era por rancor. Era porque eu tinha aprendido que as palavras sem ações não significam muito e que a verdadeira mudança se demonstra com o tempo, não com promessas escritas em papel. Se Patrícia realmente tinha mudado, o demonstraria com suas ações durante meses e anos, não com cartas emotivas escritas em um momento de culpa. Eu guardava todas as cartas dela na mesma caixa onde havia posto as fotos do casamento, não para me torturar lendo-as uma e outra vez, mas para me lembrar de mim mesma que havia tomado a decisão correta ao me afastar de uma situação que me machucava. 1 ano depois da minha partida do bairro, tive uma conversa muito importante com Dona Socorro no nosso grupo de tricô. Ela tinha estado me observando durante meses e naquele dia decidiu falar comigo diretamente. Esperança, eu te vi mudar muito desde que você chegou aqui. Quando Consuelo te trouxe pela primeira vez, via-se nos seus olhos a dor de uma mãe traída. Agora vejo em você a força de uma mulher que se encontrou a si mesma. Ela me perguntou se eu alguma vez pensava em me reconciliar com Patrícia, se eu acreditava que algum dia poderíamos voltar a ter uma relação de mãe e filha. Dona Socorro, respondi depois de pensar cuidadosamente nas minhas palavras. Eu aprendi que o amor de mãe não significa permitir que me maltratem sem consequências. Patrícia teve a oportunidade de me tratar com respeito e amor no momento mais importante da vida dela, e escolheu a crueldade e o desprezo. Se realmente mudou, como parecem indicar as ações recentes dela, eu me alegro por ela e pelas pessoas que se beneficiarão da nova atitude, mas isso não significa que eu tenha a obrigação de voltar a me expor ao risco de ser machucada outra vez. Dona Socorro assentiu com compreensão. Às vezes, ela me disse, a melhor forma de amar nossos filhos é ensinar-lhes que as ações têm consequências permanentes. Durante o outono daquele ano, decidi dar um passo a mais na minha nova independência. Com o dinheiro que havia economizado das aulas de costura por internet e o que me restava da venda das casas, comprei uma máquina de costura industrial e transformei um dos quartos da minha casa em um pequeno ateliê. Comecei a fazer uniformes escolares para as escolas da vila.
vestidos de primeira comunhão para as famílias que não podiam pagar os preços altos das boutiques e roupas de trabalho para as senhoras que precisavam de uniformes baratos, mas bem feitos. Meu negócio cresceu rapidamente pelo boca a boca. As pessoas apreciavam que meus preços fossem justos e que meu trabalho fosse de excelente qualidade. Dona Esperança, me dizia Dona Amparo quando vinha buscar os uniformes dos netos. A senhora tem mãos de ouro para a costura. Meus netos ficam muito elegantes com os uniformes que a senhora faz. O reconhecimento do meu trabalho me dava uma satisfação profunda que eu não sentia há anos. Era meu negócio, minhas decisões, meu horário, meus preços. Eu não dependia de mais ninguém para o meu sustento. Não tinha que pedir permissão para tomar decisões. Não tinha que justificar meus gastos ou minhas escolhas de vida. Eu era economicamente independente pela primeira vez desde que me casei, tantas décadas atrás. Na véspera de Natal daquele ano, recebi uma carta diferente de Patrícia. Era mais curta que as anteriores, mas mais profunda. Dizia: Mãe, amanhã é Natal, e pela primeira vez na minha vida, não estarei com você nesta data tão especial. Eu estive lembrando de todos os natais da minha infância, quando você trabalhava extra para poder me comprar presentes, quando você fazia rabanadas e pudim para que tivéssemos uma celebração bonita, mesmo sem termos muito dinheiro. Lembrei especialmente do Natal quando eu tinha 10 anos e fiquei muito doente. Você ficou acordada a noite toda cuidando de mim, aplicando compressas frias, dando remédio a cada 2 horas. Quando acordei na manhã de Natal e vi que você tinha embrulhado meus presentes, embora tivesse passado a noite em claro cuidando de mim, entendi que tinha a melhor mãe do mundo. Não sei por que esqueci essa lição quando cresci. Não sei por que permiti que outras pessoas me fizessem acreditar que você era menos importante. Só sei que foi uma tola que trocou ouro por lantejoulas. Espero que, onde quer que você esteja, tenha um Natal cheio de paz e amor. Eu te amo, embora já não tenha o direito de dizê-lo. Essa carta me fez chorar pela primeira vez em meses. Não eram lágrimas de dor como as que havia derramado no ano anterior. Eram lágrimas de uma tristeza profunda pelo que se havia perdido, pelo tempo que não se podia recuperar, pela relação mãe e filha que havia terminado de uma maneira tão desnecessária e dolorosa. Mas também havia algo de alívio nessas lágrimas. O alívio de saber que Patrícia finalmente entendia a magnitude do que havia perdido, que finalmente valorizava o que havíamos tido juntas durante tantos anos. Não mudou minha decisão de manter a distância, mas me deu uma sensação de encerramento que eu não sabia que precisava. Aquela noite buena eu passei com Consuelo e seus vizinhos em uma ceia comunitária que organizaram no quintal da casa de Dona Remédios. Havia feijoada, salgadinhos, ponche quente, música de violão e conversas alegres que duraram até muito tarde. Eu me senti querida e valorizada por pessoas que me conheciam como Esperança, não como a mãe de Patrícia ou a senhora que sacrificou tudo pela filha. Era uma nova identidade que eu havia construído baseada em quem eu era realmente, não nas funções que eu havia cumprido para os outros. Pela primeira vez em décadas, um Natal se sentiu como uma celebração genuína de alegria, não como uma obrigação pesada de fazer os outros felizes à custa da minha própria felicidade. Ao final daquela noite, enquanto ajudava a limpar os pratos e guardar os restos de comida, Dona Letícia me disse algo que me ficou gravado para sempre. Esperança, eu te vejo tão em paz agora. É como se você tivesse encontrado seu lugar no mundo. Ela tinha razão. Eu tinha encontrado meu lugar. Não era o lugar que eu tinha planejado ter aos 68 anos. Não era a vida que eu tinha sonhado quando Patrícia era pequena. Mas era um lugar onde me respeitavam, onde minhas opiniões importavam, onde eu podia tomar decisões sem pedir permissão, onde eu podia ser eu mesma sem ter que justificar minha existência. Era o lugar onde eu tinha aprendido que o amor próprio não é egoísmo. É a base necessária para poder amar os outros de maneira saudável e sem ressentimentos. 2 anos completos haviam se passado desde que deixei o bairro onde Patrícia se casou sem mim. Minha vida em Belo Horizonte tinha se consolidado de uma maneira que jamais imaginei possível aos 68 anos. Meu pequeno ateliê de costura tinha se tornado um negócio respeitado na vila. Eu tinha clientes regulares que vinham de outras vilas porque sabiam que meu trabalho era de qualidade e meus preços justos. As aulas de costura por internet tinham crescido tanto que agora eu tinha uma lista de espera de senhoras que queriam aprender, do exterior
e até de outros estados brasileiros. Eu era uma mulher economicamente independente, socialmente ativa e emocionalmente em paz. Tinha encontrado meu lugar no mundo sem a necessidade de sacrificar minha dignidade pelo amor de ninguém. Uma manhã de março, enquanto regava minhas rosas, que já tinham crescido lindas e frondosas no jardim, Carmen me ligou com notícias que eu não esperava. Esperança, tenho que te contar algo muito importante. Patrícia está grávida. A notícia me atingiu como uma onda de emoções contraditórias. Eu ia ser avó. Depois de tantos anos esperando este momento, finalmente estava acontecendo. Mas como ela está? Perguntei, sem poder evitar que meu instinto maternal se ativasse automaticamente. Está bem fisicamente, me respondeu Carmen com cuidado, mas emocionalmente está muito abalada. Acho que a gravidez a fez pensar muito em você, em como foi a própria infância dela, no tipo de mãe que ela quer ser. Carmen me contou que Patrícia tinha estado perguntando por mim com mais frequência ultimamente, especialmente desde que confirmou a gravidez. Me pergunta coisas como: se você teve medo quando estava grávida dela, se você se sentiu sozinha quando o pai a abandonou, como você fez para criá-la sendo tão jovem? É como se ela finalmente estivesse tentando entender tudo o que você passou por ela. Ai, também me disse que Patrícia tinha estado visitando Dona Mercedes com mais regularidade, ajudando-a não apenas com as compras e a limpeza, mas também pedindo conselhos sobre como cuidar de bebês, como se estivesse tentando aprender de uma avó substituta as coisas que deveria ter aprendido de mim. Há algo mais que acho que você deve saber, continuou Carmen com voz mais séria. Ricardo perdeu o emprego no escritório de advocacia. Aparentemente, houve problemas com um caso importante e o demitiram. Patrícia agora está trabalhando tempo integral na loja e ele está procurando emprego, mas é difícil conseguir algo bem remunerado no bairro. Eles estão passando por momentos muito difíceis economicamente. A ironia da situação não me escapou. Os mesmos homens importantes e elegantes, que tinham sido a razão pela qual eu não fui convidada para o casamento, a família de Ricardo, com sua suposta posição social superior, aparentemente não tinham podido ajudá-los nestes momentos difíceis. As relações superficiais baseadas em aparências não oferecem o apoio sólido que uma família verdadeira baseada em amor genuíno oferece. 3 semanas depois, recebi uma carta de Patrícia que era diferente de todas as anteriores. Não falava de arrependimento ou de perdão. Falava de sua gravidez e de seus medos como futura mãe. Mãe, ela escreveu, estou de 4 meses. E a cada dia que passa, me dou conta mais do quão corajosa você foi quando me teve. O médico me explicou todos os cuidados que preciso ter, todas as vitaminas que devo tomar, todos os controles médicos que são necessários. Quando penso que você passou por tudo isso sozinha, sem uma família para te apoiar, com muito pouco dinheiro, e ainda assim conseguiu que eu nascesse sã e forte, eu me sinto muito pequena comparada com você. Agora eu entendo porque você sempre me dizia que os filhos são uma bênção, porque realmente você tem que amar muito para estar disposta a passar por tudo o que significa trazer uma vida ao mundo. A carta continuava com reflexões que me comoveram profundamente. Tenho lido livros sobre criação, e todos falam da importância de que as crianças cresçam se sentindo amadas e valorizadas. Eu tenho muito medo de não ser capaz de amar meu bebê da maneira incondicional como você me amou. Tenho medo de repetir os erros que cometi com você, mas agora, sendo eu a mãe, como é que eu vou ensinar meu filho a valorizar a família se eu mesma não soube valorizar a minha? Estas palavras me mostraram que Patrícia finalmente estava entendendo a verdadeira dimensão do que significa ser mãe. Não apenas a parte bonita de ter um bebê, mas a responsabilidade imensa de formar um ser humano completo. Carmen continuou me mantendo informada das mudanças na vida de Patrícia durante a gravidez. Me contou que ela tinha parado de se juntar com as amigas superficiais que havia conhecido através de Ricardo, e agora passava mais tempo com senhoras idosas do bairro, buscando conselhos sobre maternidade e vida familiar. É como se ela tivesse entendido que a sabedoria verdadeira vem das mulheres que viveram mais e passaram por experiências reais, não das que só falam de marcas caras e fofocas sociais, me explicou Carmen. Também me disse que Patrícia havia começado a economizar obsessivamente cada centavo que ganhava, não para comprar roupa cara
ou sair para restaurantes elegantes, e sim para se preparar economicamente para a chegada do bebê. Sabe o que ela me disse na semana passada que me impactou muito? Perguntou Carmen durante uma de nossas conversas telefônicas. Ela me disse: Carmen, agora eu entendo por que minha mãe nunca comprava roupa nova ou nunca saía para se divertir. Cada real que ela não gastava com ela mesma estava sendo economizado para mim, para a minha educação, para o meu futuro. E eu cresci achando que era normal que uma mãe se sacrificasse tanto. Nunca entendi que era um presente enorme que ela estava me dando. Acho que Patrícia finalmente está valorizando todos os seus sacrifícios, Esperança. Que pena que tenha precisado estar no seu lugar para entender isso. Durante aquela época, eu estava passando pelo meu próprio processo de reflexão sobre a maternidade. O grupo de senhoras com quem eu tricotava às quartas-feiras tinha decidido fazer mantinhas e roupinhas de bebê para doar a famílias necessitadas. E enquanto tricotava pequenos bodes e gorros amarelos e brancos, eu não podia evitar pensar no bebê que estava a caminho, meu neto ou neta, que cresceria sem me conhecer. Era uma tristeza profunda, mais diferente da que eu havia sentido 2 anos atrás. Não era a tristeza desesperadora da traição e do abandono, e sim a tristeza serena de uma oportunidade perdida que já não se podia recuperar. Eu tinha feito as pazes com minhas decisões e sabia que tinham sido as corretas, mas isso não tirava a melancolia natural de saber que haveria uma nova vida na minha família que cresceria sem a minha presença. Dona Socorro, que tinha se tornado minha confidente mais próxima depois de Consuelo, me observou uma tarde enquanto eu trabalhava em uma mantinha especialmente delicada com pontos muito finos. Esperança, essa manta é para o seu neto que está para chegar? Ela me perguntou com sua perspicácia habitual. Eu não tinha contado sobre a gravidez de Patrícia a ninguém do grupo, mas Dona Socorro tinha essa habilidade de ler nas entrelinhas e entender as coisas sem que lhe fossem explicadas diretamente. Sim, respondi simplesmente. Embora provavelmente ele nunca a use. Ela assentiu com compreensão. Às vezes fazemos as coisas por amor, mesmo sabendo que esse amor não vai chegar ao seu destino. É uma forma de honrar o sentimento, mesmo que a relação esteja rompida. 6 meses depois da gravidez de Patrícia, Carmen me ligou com urgência em uma madrugada. Esperança, Patrícia está no hospital. Ela teve complicações e o bebê nasceu prematuro. É uma menininha. Está na incubadora, mas os médicos dizem que ela vai ficar bem. Meu coração se acelerou imediatamente. Todos os meus instintos maternais e agora de avó se ativaram de maneira automática. Como ela está, Patrícia? Precisa de alguma coisa? Os gastos do hospital? Comecei a perguntar antes de me dar conta do que estava fazendo. Carmen notou minha reação. Esperança. Vê-se que, mesmo que você tenha tomado distância, continua amando sua família. Isso fala muito bem de você como pessoa. Patrícia está fisicamente bem, continuou Carmen, mas emocionalmente está muito abalada. Durante todo o trabalho de parto, ela ficou perguntando por você, dizendo que precisava da mãe. Ricardo me contou que quando colocaram o bebê nos braços dela pela primeira vez, a única coisa que disse foi: quem dera minha mãe estivesse aqui para te conhecer. Os médicos disseram que o bebê vai ficar bem, mas vai precisar de cuidados especiais nas primeiras semanas. Carmen fez uma pausa antes de continuar. Esperança. Acho que este momento a fez entender, de maneira definitiva, o que realmente significa a família. Quando você está passando por algo tão importante e difícil, as aparências sociais e os amigos superficiais não importam nada. Você só quer sua família verdadeira ao seu lado. Perguntei a Carmen qual era o nome do bebê. E ela respondeu que se chamava Helena Esperança. Patrícia tinha colocado meu nome como segundo nome da filha. Era um gesto simbólico que me comoveu profundamente, mas que também me gerou sentimentos muito complexos. Por um lado, era bonito saber que Patrícia me honrava dessa maneira e que queria que a filha levasse meu nome. Por outro lado, me doía que fosse apenas um gesto simbólico. Meu nome na certidão de nascimento de uma menina que provavelmente cresceria sem conhecer a avó de quem leva o nome. Era lindo e triste ao mesmo tempo, como muitas coisas na vida que não acontecem como havíamos planejado. As semanas seguintes foram muito difíceis para Patrícia e Ricardo. Carmen me mantinha informada da situação. A bebê estava progredindo bem na incubadora,
mas os gastos médicos eram muito altos e eles não tinham plano de saúde privado. O SUS cobria o básico, mas os cuidados especiais que Helena precisava exigiam medicamentos e tratamentos caros. Patrícia tinha tido que tirar licença não remunerada do trabalho para ficar com o bebê, e Ricardo ainda não encontrava um emprego estável. Esperança, me disse Carmen com preocupação. Acho que eles estão em uma situação econômica muito complicada. Eu vi Patrícia no hospital com a mesma roupa vários dias seguidos, e quando ofereci dinheiro para que ela comprasse algo para comer, ela começou a chorar, e me disse que não podia aceitar ajuda de mais ninguém, porque já devia dinheiro a muita gente. Durante esse tempo, lutei muito internamente com a decisão de ajudar ou não ajudar. Eu tinha dinheiro suficiente guardado para cobrir todos os gastos médicos de Helena sem que isso me afetasse financeiramente. Meu negócio de costura ia muito bem. As aulas por internet me geravam renda constante e eu tinha alcançado uma estabilidade econômica que me permitia ajudar sem sacrificar minha própria segurança. Mas também sabia que ajudar economicamente poderia ser interpretado como um convite para restabelecer a relação, e eu não estava certa de estar pronta para isso. Era uma das decisões mais difíceis que eu havia tido que tomar nestes anos de independência. Finalmente, tomei uma decisão que me permitia ajudar sem comprometer minha posição. Pedi a Carmen que fosse ao hospital e pagasse anonimamente todos os gastos médicos pendentes de Helena, dizendo aos administradores que era uma doação de uma pessoa que preferia manter sua identidade em privado. Diga a eles que é alguém que acredita que todas as crianças merecem ter a melhor atenção médica disponível, sem importar a situação econômica dos pais, eu disse a Carmen. Era uma forma de cuidar da minha neta sem expor meus sentimentos ou criar expectativas de reconciliação que talvez eu não estivesse pronta para cumprir. Carmen cumpriu meu encargo e me ligou naquela mesma tarde para me contar a reação. Esperança. Quando disseram a Patrícia que alguém tinha pago todas as contas pendentes, ela começou a chorar de alívio. Ela perguntou ao administrador uma e outra vez quem tinha sido, mas ele manteve a confidencialidade, como você tinha pedido. Patrícia me disse depois que sentia que tinha sido um milagre, que justamente quando já não sabia como iriam poder continuar pagando os tratamentos, apareceu este anjo anônimo. Carmen fez uma pausa. Acho que no fundo, ela suspeita que foi você, Esperança. Ela me perguntou se eu sabia de algo, mas eu disse que não tinha ideia, como você tinha me pedido. Uma semana depois, Helena recebeu alta do hospital. Carmen me enviou por mensagem uma foto que tinha tirado discretamente. Patrícia carregando seu bebê pela primeira vez fora do hospital, com um sorriso de felicidade misturado com cansaço, e Ricardo ao lado dela, carregando uma bolsa pequena com as poucas coisas que tinham para receber a filha em casa. Era uma imagem linda, mas que também me partiu o coração. Era o momento que toda avó sonha viver, conhecer a neta, carregá-la, ser parte desses primeiros dias tão importantes. Mas eu estava vivendo esse momento à distância, como uma observadora anônima da felicidade da minha própria família. Naquela noite, sentei-me no meu quintal sob as estrelas, com uma xícara de chá quente, e refleti sobre tudo o que tinha acontecido nestes 2 anos. Patrícia tinha mudado. Isso era evidente por suas ações, por como tinha amadurecido durante a gravidez, por como tinha aprendido a valorizar as coisas realmente importantes na vida. Mas a mudança tinha chegado depois do dano, depois que as palavras dolorosas tinham sido ditas, depois que a confiança tinha sido quebrada. Era como um vaso lindo que se quebra. Você pode colá-lo e ele pode voltar a ser útil, mas as linhas de onde se quebrou sempre vão aparecer. Algumas feridas saram, mas deixam cicatrizes permanentes que mudam para sempre a forma do objeto que as carrega. Não sentia rancor de Patrícia. Eu tinha chegado a um lugar de perdão genuíno, onde podia reconhecer que ela tinha cometido erros terríveis, mas que também tinha aprendido com eles. No entanto, perdão não significa que as consequências desapareçam. Patrícia tinha aprendido lições valiosas sobre o valor da família, sobre o significado real do sacrifício maternal, sobre a importância de tratar os outros com respeito e dignidade. Mas tinha aprendido essas lições à custa de perder a relação com a mãe. E essa era uma consequência que teria que carregar pelo resto da vida. Algumas decisões não se podem desfazer, algumas palavras não se podem retirar.
e algumas oportunidades não voltam a se apresentar. Essa era a lição mais dura, mas mais importante que Patrícia havia tido que aprender. E havia tido que aprendê-la da maneira mais dolorosa possível. Enquanto olhava as estrelas naquela noite, pensei em Helena, minha neta que levaria meu nome, mas que cresceria sem me conhecer. Desejei a ela em silêncio uma vida cheia de amor, uma mãe que a valorizasse todos os dias, uma família que a tratasse como a bênção que realmente era. E prometi a mim mesma que, se algum dia, quando Helena fosse mais velha e pudesse entender as complexidades das relações familiares, quisesse conhecer a avó de quem levava o nome, eu estaria disposta a contar-lhe nossa história, não para me justificar ou para fazer a mãe dela parecer má, mas para ensinar-lhe que o amor verdadeiro às vezes requer tomar decisões difíceis para proteger nossa própria dignidade e bem-estar. 5 anos se passaram desde que deixei meu bairro natal e desde que Helena nasceu. Minha vida em Belo Horizonte se tornou plena de maneiras que jamais imaginei quando era jovem. Meu ateliê de costura agora é conhecido em várias vilas. Minhas aulas por internet têm estudantes em 12 países diferentes. E meu jardim se tornou um pequeno paraíso de flores que cuido todas as manhãs com paciência e amor. Eu aprendi a ser feliz comigo mesma, a valorizar minha própria companhia, a tomar decisões pensando unicamente no meu bem-estar e no que é correto para a minha vida. Carmen continua me ligando a cada mês para me manter a par de Patrícia e Helena, embora já não com a frequência dramática dos primeiros anos. Patrícia encontrou trabalho como secretária em um órgão do governo, um trabalho estável, embora modesto. Ricardo finalmente conseguiu emprego em um escritório pequeno, ganhando muito menos do que ganhava antes, mas o suficiente para manter a família. Eles moram em um apartamento pequeno, mas limpo. Aprenderam a administrar o dinheiro com cuidado e, pela primeira vez em suas vidas, estão vivendo sem depender da ajuda econômica de mais ninguém. Helena já tem 5 anos e é uma menina muito inteligente, me conta Carmen em nossa última conversa. Ela se parece muito com Patrícia quando era pequena, mas tem algo no olhar que me lembra você. Aquela determinação tranquila. Carmen me diz que Helena pergunta por mim ocasionalmente, especialmente quando escuta seu nome completo em situações formais. Mãe, por que você me colocou Esperança se eu não conheço nenhuma esperança? Ela pergunta a Patrícia. E Patrícia sempre responde o mesmo. Nós te colocamos assim por alguém muito especial que não está mais conosco, mas que te ama muito, mesmo que você não possa vê-la. Não é mentira, mas também não é toda a verdade. Patrícia escolheu proteger Helena do conhecimento de que a avó está viva, mas ausente por decisão própria. Talvez seja a decisão correta. Helena é muito pequena para entender as complexidades dos conflitos familiares. Talvez quando crescer, Patrícia lhe contará a história completa, e Helena poderá decidir por si mesma se quer conhecer a avó que leva seu nome. Eu guardei todas as cartas de Patrícia em uma caixa de madeira que comprei especialmente para isso. São mais de 50 cartas que ela escreveu durante estes anos. No início, cheias de arrependimento desesperado, depois com reflexões mais maduras sobre a maternidade e a vida, e nos últimos 2 anos, cartas mais tranquilas, onde me conta sobre Helena, sobre as rotinas diárias, sobre os livros que está lendo. Eu nunca respondi nenhuma, mas as guardei todas. Talvez algum dia Helena queira lê-las para entender a história da mãe e da avó. As senhoras do grupo de tricô se tornaram minha família escolhida. Dona Socorro completou 80 anos no mês passado e organizamos uma festa linda no quintal de Consuelo. Dona Remédios está aprendendo a usar um tablet para ver vídeos dos netos que moram nos Estados Unidos. Dona Letícia começou a dar aulas de culinária tradicional a jovens que querem aprender as receitas de suas avós. Todas nós encontramos formas de ser úteis e felizes nesta etapa de nossas vidas. Todas nós aprendemos que a velhice não é apenas esperar que os outros nos cuidem, mas sim continuar crescendo e contribuindo para o mundo de maneiras novas. Durante as tardes, quando o trabalho do dia está terminado, sento-me no meu quintal com um livro ou meu tricô e reflito sobre a vida que construí. Não é a vida que planejei quando era jovem mãe solteira, trabalhando dia e noite para criar Patrícia. Não inclui os domingos em família que sonhei, nem os aniversários de netos, nem as tradições natalinas que imaginei que compartilharíamos quando eu fosse uma avó carinhosa. Mas é uma vida digna,
tranquila, cheia de pequenas alegrias cotidianas e de relações genuínas baseadas em respeito mútuo. Às vezes, muito poucas vezes, eu me pergunto o que teria acontecido se Patrícia tivesse tomado decisões diferentes no casamento, se tivesse escolhido o amor e o respeito acima das aparências sociais. Mas essas reflexões não duram muito. Eu aprendi que não adianta nada viver no reino do e se. A vida real é construída com as decisões que realmente tomamos, não com as que deveríamos ter tomado. Helena está crescendo sã e feliz, segundo me conta Carmen. Patrícia se tornou uma mãe dedicada que valoriza cada momento com a filha, que nunca dá por garantido o privilégio de criá-la, que entende agora o peso e a bênção de ser responsável por outra vida. De certa maneira, as lições que Patrícia precisava aprender foram aprendidas, mesmo que o custo tenha sido muito alto para todas. Carmen me diz que Patrícia já não pergunta por mim como antes, que parece ter aceitado que esta separação é permanente. Acho que isso é o mais maduro que ela fez, entender que algumas consequências não podem ser revertidas, que o respeito genuíno às vezes significa aceitar as decisões dos outros, mesmo que nos doam. Nas noites estreladas de Belo Horizonte, quando o ar está fresco e meu jardim exala o aroma das gardênias que plantei no primeiro ano, sinto uma paz profunda no coração. Não é a felicidade explosiva dos momentos extraordinários, mas sim a satisfação serena de ter tomado as decisões corretas para proteger minha dignidade e meu bem-estar. Eu aprendi que o amor próprio não é egoísmo, é o fundamento necessário para amar os outros de maneira saudável. Às vezes, o maior recomeço escolhe manter. Estamos curiosos para saber até onde esta história chegou. De onde você está vendo? Comente abaixo.